Olá, meus amigos, mais uma vez, tudo bem? Como vão vocês? Estamos aqui na plataforma Lucrativamente em mais uma edição do nosso programa Debate Hard Cases, debates lucrativos que trazem a todos, cada um de nós que somos empresários, gestores, profissionais liberais, os ensinamentos do dia a dia, do que é ser empresário, empreendedor, ou seja, coisas que nos colocam para frente, que arejam a nossa cabeça sobre todos os aspectos. Nesse momento aqui, eu tenho o privilégio de receber um time incrível que vai trazer aqui um tema super importante, que é exatamente a realidade e o futuro do comércio cearense. Então, boa noite, doutor Freitas. Boa noite, Fred. Boa noite a Ana, boa noite ao Michel. Estamos aqui à sua disposição, Fred. Maravilha. Doutor Freitas, que é empresário do setor de locação de imóveis, né? Tem uma imobiliária muito tradicional aqui em Fortaleza e agora também é empresário da área de geração de energia solar, não é isso, doutor Freitas? Sim, Fred, sempre empreendendo. Isso Muito está bem. no sangue. Para mim é a sua marca registrada, viu? E como a gente se conhece de longas datas, né? Sim, não resta a menor dúvida. Faz quantos anos, né? Não puxar muito, não, porque senão o pessoal vai estar Vai querer fazer descobrindo conta, aqui. né? Começa a fazer Tá conta, né? certo. Eu já posso adiantar que eu completei os 40 anos. Aí eu já posso... Pronto, daqui para frente, né? Muito É. bom. Ana, como vai? Tudo bem? Ana Lira, né? Tudo bem com você? Como é que vai aí, Poeiras? A Ana, que é empresária do setor calçadista e também da área de contabilidade. Seja bem-vinda, Ana, a esse debate. Fred, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela sua plataforma, por estar contribuindo com um assunto tão importante para o nosso comércio. Doutor Freitas, nosso presidente, muito bom estar aqui do seu lado. Michel, grande personalidade também da região do Cariri. Então, um momento muito agradável. Vamos lá, que bom, que maravilha. Michel, a Ana já fez as honras de lhe apresentar, né? Eu só complemento dizendo que o Michel é secretário licenciado de Desenvolvimento Econômico aí de Juazeiro, né? E que é uma referência do comércio, não só regional como cearense, porque é vice-presidente da federação, está aí junto do time do doutor Freitas e com a Ana. Seja bem-vindo, Michel, mais uma vez aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Ana. Boa noite, doutor Freitas. Agradecer o convite, né? E vamos ter aí bons momentos de debate, de diálogo, né? Falando sobre essa mola propulsora, né? do Ceará e do Brasil, que é o varejo, né? Então, isso é bom e é algo que a gente sente na nossa pulsação, tá no nosso sangue. Muito bem. Já dando início aqui à nossa primeira rodada de perguntas, como nós costumamos fazer, doutor Freitas, nos fale a respeito de qual o sentimento do senhor com relação a esse momento atual e qual a sua forma de enxergar esse movimento recente de saída desse lockdown, desse isolamento social e paralisação do comércio e a retomada do comércio cearense. Fred, não deixa de ser um momento confortante para a gente, por conta dos cenários que eram pintados até pouco tempo atrás, e os indicativos todos são numa escala ascendente. Isso nos conforta e nos alegra e é motivo positivo para a gente. Agora, eu tenho dito, e aqui vou repetir, que eu me preocupo muito com o que vem depois do período estabelecido como de calamidade, onde os segmentos produtivos estão sendo irrigados com recursos, principalmente federais, para os médios e pequenos empresários, também uma flexibilização na legislação trabalhista, um programa excelente que preservou 12 milhões de empregos, está preservando. E também os bônus que são destinados a essas classes menos contempladas, que são os empregados, os autônomos, e esse bônus tem também contribuído muito para o aquecimento do comércio, somente o varejista,
e ele é pequeno, o varejista, 95% é de pequenos microempresários, e eles é que se beneficiam diretamente desses recursos que chegam lá na ponta e lá também eles circulam de imediato. Eu me preocupo quando esse estado de calamidade seja ultrapassado, que é agora em dezembro, e a gente volte para uma vida, entre aspas, normal, principalmente nas atividades produtivas. Eu me preocupo, que eu digo que até agora essas empresas estão andando de muletas, elas estão paradas com andar. Quando isso sair, eu não sei o que é que vem. Torço para que dê certo, lógico, mas ninguém pode ser criança para não fazer o exercício de que esses recursos fazem uma grande diferença. Eu até tenho questionado na parte do que diz respeito à legislação excepcional trabalhista, que se ela é boa agora para preservar empregos, por que é que ela tem um limite no tempo? Por que não permanece uma legislação que é benéfica, não se trata de dinheiro, é um benefício direto, principalmente num dos elementos importantíssimos na construção de sem ele, você quebra o círculo virtuoso da economia. Eu produzo, distribuo com o comércio e alguém tem que comprar, porque senão o círculo não fecha. Sim. E se esse desemprego ele volta, aí fica complicado. Então, esse é um movimento que a gente tem que comemorar agora, mas não podemos perder de vista que estamos montados em cima dessas soluções emergenciais. Perfeitamente, muito bom. Doutor Freitas, a minha leitura a respeito da sua fala é que nós agora tivemos que fazer uma análise do dever de casa não feito de 2020 para trás, na medida em que todos fomos assediados e surpreendidos por essa paralisação. E agora surge o desafio, Ana, de um novo dever de casa, porque, como o doutor Freitas bem disse, se a economia está de muletas e as muletas serão ser retiradas, porque o governo não tem fôlego para seguir tão à frente com esse suporte, esse aparato, né, de transferência de renda, então chega a hora do próprio comerciante, do próprio varejista fazer o seu dever de casa. Então, eu lhe pergunto, qual é o seu sentimento, Ana, a respeito dessa transição, né, do isolamento social, aí em Ipueiras, em toda a região que você está aí trabalhando, que representa o comércio e as instituições classistas da área de varejo? Fred, falando aqui da nossa Ipueiras e olhando muito assim o interior, a gente observa e a gente sente isso na pele, que empreender é muito difícil. Aqui no nosso Brasil, no nosso estado do Ceará, principalmente por conta da tributação, que é altíssima, pela questão da informalidade, enquanto a gente tem várias empresas que elas são formais, legalizadas, a gente também ainda tem aqueles que são informais, e isso gera concorrência desleal, né? Enquanto uns lutam para pagar o seu imposto e sobreviver no mercado, outros se dão bem, né? Entre aspas. A gente tem a dificuldade da falta da mão de obra qualificada, e, por sua vez, quando se tem a mão de obra qualificada, às vezes o empresário ele não valoriza esse profissional. A gente tem relatos, Fred, de cidades pequenas. Eu vou citar a nossa querida Ipueiras, que hoje tem um número na casa de 320 pessoas com carteira assinada. Então, isso é muito triste para a gente, sabe? Ver um número desse e compartilhar. Há esperanças que isso realmente mude. Mas, assim, nesse momento de transição, momento de dificuldade, um momento onde todos foram pegos de surpresa, da noite para o dia, a gente observa o quê? Nas cidades pequenas, a gente tem um número grande de comércios, empresas, que elas são de atividades essenciais.
Então, assim, essas empresas, elas se suportaram bem, se seguraram muito bem por conta das suas vendas expressivas aqui durante esse período. É muito importante ressaltar ainda e ratificar o que o doutor Freitas falou na questão da injeção de recursos que veio do governo, principalmente com o auxílio emergencial, e isso fez com que circulasse e ainda está circulando muito dinheiro no comércio. A gente vê assim pessoas vendendo o que nunca tinham vendido nesse período, as pessoas consumindo bastante, sabe, por força desse dinheiro. A gente observa também que tem empresas que conseguiram receber dívidas que estavam ali encalhadas. Então, assim, tudo isso é muito positivo, a questão da sustentação pelos programas de governo na parte trabalhista, assim como a gente tem empresas sustentadas ainda com seu quadro de funcionários. Mas a gente pode observar aquelas empresas que elas ainda passam por dificuldades hoje, que são, a gente cita mesmo o calçado, o ramo de calçado, do qual também eu tenho empreendimentos, conseguindo agora pagar os débitos passados, e o vestuário também da mesma forma. A gente vê aí a liberação do refis pelo governo do estado, mas que esse refis ele foi ainda muito cruel, ele não foi tão bom. Imagine que você tem um débito e você, para ser extinto, juros e multas, você ter que pagar em 3 parcelas. Então, isso ainda apertou muito o empresário, tá? Então, assim, a gente tem todos esses cenários, mas também, assim, cenários de pessoas que, no meio da dificuldade, estão se superando, se superaram, que estão bem, otimistas, já com novas experiências a partir das vendas aí online. Então, assim, a gente tem a esperança de que vá dar certo, mas também fica realmente com um receio. E quando o recurso do governo federal acabar? Isso é realmente a nossa preocupação hoje. Muito bom. Eu acho que como você coloca, aliás, tenho convicção, quando você diz que é difícil empreender no nosso país, é uma forma generosa de dizer o quanto o nosso ambiente empreendedor ainda é um ambiente muitas vezes hostil ao empreendedorismo, né? À atividade empreendedora, e que exige de nós aquilo que muitas vezes o empresário brasileiro está mostrando até para o mundo, né? Uma capacidade muito grande de ter resiliência, né? De conseguir sobreviver às circunstâncias. Um dia desses, nós lembramos ainda muito bem, era uma inflação absurda, né? Que desregulava tudo, né? Não tinha como fazer um mínimo planejamento, né? E agora essa sucessão de eventos, combinando agora com essa pandemia, ou seja, Michel, se tem uma coisa que nós somos bons, é algo que retrata muito a sua terra, né? Que é a terra da espiritualidade, do Padre Cícero, o povo tem fé, e nós, como empresários, não podemos ser diferentes não, né, meu amigo? Nos traga aí o seu panorama a respeito de como foi essa transição do período de fechamento do comércio até agora, e qual o seu sentimento? Bom, Fred, realmente o brasileiro em si é muito resiliente, né? É resistente, como a gente diz, nós somos brasileiros, não desistimos nunca. E isso é uma característica também do varejo, do varejista, né? Aqui na nossa região, nós tivemos assim um período mais longo do que as demais regiões, né? Então, fomos a última região do estado, fomos a primeira, fechamos junto com todo mundo, fomos a última região do estado a iniciar a retomada, né? E a gente buscou fazer algumas parcerias de algumas coisas de como combater isso, né? No primeiro momento, a gente fez uma divulgação da questão
do delivery, né, de como impactar essas empresas para que elas não ficassem assim 100% paradas, né? Então fizemos essa parceria para fazer uma divulgação do delivery e aí isso deu um resultado bom. Acredito que a gente deve dialogar mais sobre isso, então não vou me estender muito. E como disse, como somos a última região a sair, né? Vamos dizer assim, fomos mais afetados. Né? Então, passamos mais tempo com as empresas fechadas, né? Tentando fazer o malabarismo, né? De permanecer com as empresas abertas. Obviamente que essa questão, né, do governo federal de flexibilizar a jornada trabalhista influenciou muito positivamente. A questão do próprio auxílio emergencial, né, foi muito bom. E aí, se tem uma coisa, vamos dizer assim, de positivo nessa pandemia, eu acho que é a gente descobrir o quanto, vamos dizer assim, de pessoas que eram desassistidas, né, e passaram a ser assistidas. Então, assim, a gente começou a ver também o tamanho da informalidade, né, a informalidade gigantesca, a gente falando em 13 milhões de desempregados, né? Mas quando a gente vai aí somar com a informalidade, esse número é exponencial, né? Então, acho que isso aí, por um lado, foi bom para que tivesse um cadastramento aí dessas pessoas, para que, quem sabe aí no futuro, haja, né, algum empenho de políticas públicas, porque afinal o que salvou, vamos dizer assim, o varejo foi esse impulso, né, desse auxílio emergencial que gerou recurso, né, para manter o varejo aquecido. Perfeitamente. Não resta a menor dúvida de que nós estamos agora nesse período de transição, a palavra cabe, aonde houve a paralisação total e agora há um momento do comércio, né, com esse aparato público, governamental de suporte, transferindo renda, mas vai chegar uma hora que o dever de casa vai cair no nosso colo. E, doutor Freitas, o que aconteceu do ponto de vista da atitude dos empresários do comércio? Sou um homem que viaja muito pelo nosso estado, como viaja pelo mundo. O que mais lhe surpreendeu positivamente no empresariado nesse período, ou seja, nessa retomada? O que é que o senhor viu que pode exaltar como sendo algo que deva ser replicado por outros empresários do varejo? Historicamente, Fred, o varejista ele é muito criativo. Isso é principalmente o cearense, da natureza dele. Ele procura alternativas. Isso foi o Brasil todo, não foi só no Ceará. O que nós vimos foram pequenas empresas focando em outra atividade, inclusive, como era notório que uma possibilidade de sobrevivência estaria na alimentação, porque é a última demanda que as pessoas podem deixar de atender e ela vai morrer, que é a alimentação. Então, eu vi até um exemplo de um casal, aqui agora eu assisti, eles trabalhavam com confecções, e foi um dos segmentos que mais sofreu e continua sofrendo. Sim. E eles, assim, muito rapidamente, ainda em março, não, foi em abril, já passaram para a mulher, uma jovem senhora, um casal jovem, eles passaram a fazer o Big Burger, um hambúrguer diferenciado, com massa diferenciada, recheio, preocupado com saúde, com uma embalagem bem atrativa, e eles não tinham recurso. Olha aí. Com muita criatividade, com pouco que eles tinham. Você sabe que as pessoas começam a se alimentar primeiro pelos olhos. Então, eles tiveram essa noção e já fizeram um Big Burger desse. Não tem muita diferença não, porque tem um mundo de empresas fazendo aí. É muito difícil você entrar nesse segmento. Mas esse pessoal, esse casal, ele entrou, eles terminaram trazendo os empregados que eram da confecção, vieram trabalhar com essa solução.
eles cresceram assim surpreendentemente. Tem várias lojas, hoje agora, nesse período. Sim. Reabriram a loja de confecção. Olha como é que o empreendedor ele é, né? Então, eles reabriram, porque a vocação deles, eles gostam daquilo. Mas, então, estou dando um exemplo como as pessoas procuram e alguém vai dizer, não, eu fui buscar e não deu certo. Muitas vezes é porque você não teve o empenho necessário, você não teve a persistência que se faz necessária, você não se muniu do mínimo de procedimentos para que a coisa acontecesse. Sim. Então, esse casal me surpreendeu e eu acho que é o exemplo de muitos outros que estão aí aproveitando, pegando recursos que foram minguados e dali conseguindo caminhar. Isso é muito, muito bom. Mas não tiro aquela minha análise que eu fiz inicialmente. Esse momento nós estamos vivendo com essa massa de empregados aí, sustentados por uma legislação excepcional, e se essa massa cai, vamos ter problemas, e atinge a todo mundo, independe do tamanho da empresa. Na hora que eu tenho um desemprego, ele infecta tudo. Isso é o que me preocupa. Isso me preocupa, tem me preocupado muito. Uma outra preocupação tem sido nos países europeus, você está assistindo aí, vendo as notícias, né? Lockdown voltando para as cidades europeias. Então, se isso lá está ocorrendo, é importante que coloquemos as barbas de molho aqui, porque não é fácil. Então, tudo é uma incógnita. Quem quiser deitar conhecimento, falação sobre este momento, ele está correndo o risco de dizer tolice. Eu apenas comento, posso não ter nenhuma razão no que estou falando aqui. Estou expondo um sentimento e uma observação do que, como eu vejo o momento. Muito bom. E um alerta importante. Nas suas colocações, ficaram muito evidentes para mim alguns aspectos fundamentais, como a criatividade, a inovação, que é exatamente quando a criatividade gera nota fiscal, gera faturamento, mas, sobretudo, a atitude de um empresário, que eu defendo muito isso, que o nosso crachá, ele é crachá de empresário, e que, claro, devemos lutar pela perpetuidade dos nossos negócios. Mas, espera aí, se houver que ter uma transição de um determinado setor, ramo ou empresa para outro, que esse empresário passe a gerar empregos e encontrar a sua subsistência, procurar a sua prosperidade nesse outro negócio. E esse casal que você bem colocou saiu da confecção para a área de alimentação, né? Então, Ana, vamos lá. O que é que você traz de Ipueiras da sua região que lhe chamou a atenção do ponto de vista assim, de atitude positiva, que surpreendeu pela criatividade, inovativa, tudo mais? Fred, o cearense é forte, é guerreiro, é aquele que levanta, cai, sacode a poeira e vai para frente, né? Então, a gente viu muita gente fazendo isso, eu vi muita gente fazendo isso, e assim, o que mais me chamou a atenção, Fred, foram, não muito diferente do Dr. Freitas, aí do que ele relatou, mas também as novas oportunidades em meio à dificuldade, ou seja, alguns empresários, como eu recentemente fiz constituição de algumas empresas, do ramo essencial, ou seja, tem pessoas abrindo novas empresas agora nesse momento, certo? E assim, investindo em atividades essenciais, pessoas que nesse momento tiveram a oportunidade de iniciar um negócio por conta do delivery, e aí surgiu, Fred, nas cidades pequenas, uma gama de novas pequenas empresas, certo? E comercializando o sanduíche, comercializando a pizza, vendendo lingerie, ou seja, de tudo, vendendo cosmético, de tudo a gente conseguiu ver nesse período, e assim, a gente fica feliz porque está movimentando, as pessoas não desanimaram. Eu hoje tenho relatos assim de pequenos negócios aqui
que eu olho e fico assim deslumbrada, como por exemplo, uma pequena oficina que vende peças de moto e faz conserto, não é por nada, mas o cidadão, nesse período, ele já faturou mais de 1 milhão. Então, Nossa, assim, para um pequeno negócio, maravilha. para uma pequena cidade, eu fico assim deslumbrada Que com alegria ouvir esse isso. tipo de empresário que ele é o guerreiro, que ele vai para frente, que ele não tem medo. Que Agora, bom. sim, eu também tenho visto, por outro lado, já outros assim com muito cuidado nesse momento, já assim se precavendo para não ser mais pego de surpresa, porque está muito imprevisível o cenário, o vírus está solto ainda no meio do mundo. Então, assim, mas com cuidado, com um olhar melhor para dentro da empresa. Então, a gente tem todo esse cenário no comércio atual, a meu ver. Perfeitamente. Perfeitamente. Que legal a notícia aí do empresário da área de motos, né? Peças e serviços. Notícia boa, é sempre bem-vindo, né? Mas vamos lá, Michel, o que é que você nos traz aí da região do Cariri, de Juazeiro, né? Você que está aí na CDL junto com a presidente Ivenilda, né? E que tem um povo também muito criativo. O que é que você tem visto de atitude de comerciantes, de pessoas, empresários do varejo que lhe chama a atenção? Bom, aqui, Fred, o que a gente buscou fazer foi pensar em como auxiliar principalmente o micro e pequeno empresário, né? E aí nós juntamos aqui o setor privado, né, através da CDL e alguns dirigentes, o setor público, através da secretaria, e o setor acadêmico, né, através de algumas cabeças pensantes da academia. Formulamos aqui uma cartilha de enfrentamento, principalmente focado no micro e pequeno empresário, que não tinha aí esse domínio, né, de como utilizar a internet, de como utilizar o delivery, de como utilizar os canais online, né? Através de uma pesquisa foi detectado que deu certo, funcionou. Os comerciantes passaram a fazer as vendas delivery e usar os canais das redes sociais, principalmente, onde 80% das vendas aqui na nossa região elas foram efetuadas em 2 canais que são gratuitos para o empresário, que é o WhatsApp e o Instagram. Então, 42% das vendas foram feitas pelo WhatsApp e 38% das vendas foram feitas pelo Instagram. Então, as empresas elas passaram a trabalhar esses Sem canais dúvidas. e nessa retomada agora, quem tinha somente a loja física, né, agora tem a loja física e a loja virtual. Então, quem passou a fazer esse tipo de trabalho está voltando com 2 lojas, né, porque não faz sentido agora deixar de ter a loja virtual, né, vamos dizer assim, os canais digitais para poder colocar. E aí a CDL também, em parceria com esse grande homem aí, Dr. Freitas, né, que trouxe para nós aqui um portal também chamado Lojas Aqui, né, Ótimo. onde as empresas elas têm um plano gratuito de gratuidade para acessar um e-commerce coletivo, né, de várias empresas aí do estado do Ceará, e é uma oportunidade também de trabalhar esse canal digital, né? Então, acho que, fora isso também, outra preocupação, justamente para auxiliar na retomada, né? Fomos o único município do Norte-Nordeste que aderimos a uma campanha chamada Loja Mais Segura, né? Então, que traz aí vários itens de normatização para que você gere segurança para o seu colaborador, para o seu Sim. cliente, né, e para si mesmo, para que você abra a loja. E colocamos aqui, isso vem um selo em QR Code, então o próprio cliente passa a ser o fiscal, e colocamos isso em decreto e assim, quem tem o selo do Loja Mais Segura, que aqui no caso nosso em Juazeiro do Norte são em torno de 500 e poucas empresas,
elas têm o direito de abrir 1 hora mais cedo e fechar 1 hora mais tarde, né? Então, desde o primeiro decreto do governo do estado, que era de 10 às 16, eles abriam aqui de 9 às 17. Então, foi ampliado agora o horário para 9 às 17, eles estão abrindo de 8 da manhã às 18, né? E no shopping também com esse horário 1 hora mais cedo, né? E 1 hora mais tarde. Então, isso também deu uma segurança e, obviamente, que o cliente que vai adentrar a empresa, né? Vai sentir a segurança, vai ver de que forma está sendo tratado, né? E vai preferir adentrar as lojas que têm o selo. Muito bem. Mais uma vez, fica claro a máxima de que tempo é dinheiro, né? Então, o direito de abrir por mais tempo, né, é uma bonificação para quem cumpriu aí com as prerrogativas relacionadas às questões sanitárias, né? Doutor Freitas, já que nós falamos aqui de pontos positivos específicos, né, ações criativas, questões que chamaram a atenção de vocês com relação à forma de reagir do empresário cearense, do comércio, eu lhe pergunto, quais são os pontos falhos que o senhor mais encontra? E, em especial, me diga como é que o senhor avalia o nível de gestão financeira dos empresários do comércio, porque agora se fala que o caixa é o rei, mas o caixa sempre foi o rei, né? Agora se fala com mais evidência, porque todo mundo ficou nessa circunstância aí de sobressalto. Então, me fale, por favor. Fred, o caixa sempre foi o rei, não resta a menor dúvida. Agora, aprender e ganhar dinheiro com o dinheiro do outro sempre foi melhor. Os inteligentes nunca geraram riqueza com o seu próprio dinheiro, porque aquele já estava no bolso. Sempre procuraram ganhar dinheiro com o dinheiro do outro, e aí é onde está a inteligência. Sim. Mas a verdade é que, mais do que nunca, o empresário precisa conhecer o seu negócio. Você não pode ter sucesso dentro do que você não conhece. E, por incrível que pareça, você exerce uma atividade há 10, 15, 20 anos e não conhece o seu negócio. Você não conhece o seu negócio a partir dos teus colaboradores. Quando foi que você teve uma entrevista com eles? Quando é que você conhece a essência do teu colaborador? Você não conhece a realidade do homem. E a empresa, ela é feita de gente, de sentimento. E, mais do que nunca, a gente precisa auscultar isso. É um exercício que o empresário tem que fazer. Mais do que nunca, ele tem que ter planejamento. Ele tem que estar montado em cima de propósitos. Que ele tem que saber comunicar para a equipe. Trazer a equipe para junto dele. E aí ele vai começar a caminhar para o sucesso. E ele tem que, num exercício doloroso, tirar o lado positivo do fracasso. Comemorar o sucesso é muito bom, mas nós temos agora muito mais exemplos de fracasso. Mas naquele fracasso fica algo que você tem que analisar e dali partir. É muito doloroso, mas é uma saída. Mas, envolvendo tudo isso aí, o lado humanístico da empresa, das pessoas, planejamento necessário, propósito, a comunicação, tem um componente que ele vai fazer toda a diferença e sempre fez, e agora mais do que nunca ele se faz necessário, é ter a paixão do que você faz. Não vá fazer aquilo que você não gosta. Você já começa errado. Você já não se motiva. E se você não tem motivação, como é que você vai motivar os demais? Então, eu digo aqui agora, se você está fazendo um exercício doloroso, sai disso. Você não é obrigado a ficar aí nem levar os outros consigo. É ter paixão. E eu aprendi isso de um arquimilionário, e não foi história lida, foi uma história ouvida da boca dele. Em Nova York, eu vi, no auditório de mais de 8.000 pessoas, o Richard Branson, é bom que eu dei o nome, porque as pessoas podem ir no velho Google e examinar o que eu estou dizendo. A Virgin. Um cidadão, um empresário maduro, quando eu o conheci, ele devia estar na faixa dos 55 anos, então, bem madurão, um bilionário.
e chegou frente a esse auditório e abriu a palestra dizendo que não precisava mais ganhar dinheiro. Eu gostaria muito de ter essa possibilidade de falar isso. Muito Mas a bom. minha realidade é outra. Eu preciso ganhar muito dinheiro. Mas ele abriu dizendo, e ele falou, ele foi quem disse que o requisito para o sucesso é a paixão. Mas literalmente. E ele deu um exemplo que é interessante, que as pessoas gostam muito de guardar os exemplos. As palavras, elas voam. Ele, muito novinho ainda, 18, 19 anos, namorava uma lourinha e apaixonado por ela, era paixão mesmo. No final de semana, não separou, não comprou as passagens. E chegou para o próximo evento, ele não tinha mais onde ir. A loura dele, paixão, procurou todos os meios, era distante, não dava para ir com os meios, as vias terrestres, e ele, aviões executivos não tinha, tudo já lotado, tudo sem condições, e ele partiu para um avião desse mesmo, grande, para 150, 180 passageiros. Ele queria ver a loura dele. Paixão. Paixão. Ele alugou o avião e depois matutou e disse, a exemplo de mim, quantas pessoas não devem estar esperando aí uma oportunidade para viajar. E então ele abriu lá o anúncio que estava vendendo passagens para aquela localidade e algumas escalas ali pelo caminho. A grande verdade é que ele vendeu, lotou o voo todo, vendeu, foi ver a loura, ainda ganhou dinheiro. Foi e veio de graça. Mas o mais importante é que ele fundou uma empresa que ainda hoje é uma grande empresa de aviação, que é a Vision, que não voa por aqui, e ele disse com todas as letras, a paixão, e no caso dele foi literal, faz parte do negócio. E assim, naquele ano, o tema lá na NRF, toda girou em torno da paixão. E eu vi vários comentários de empresários, grandes empresários, dizendo que o componente diferencial do sucesso da empresa dele estava na paixão. Muito bom. Então, aqui no momento como este, nós, mais do que nunca, precisamos estar fazendo aquilo que nós nos propomos a fazer, mas com muita paixão, gostando, dedicando, não perca seu tempo. E aí você consegue contagiar os seus colaboradores. Isso aqui eu faço, inclusive, como um contributo para quem vai estar e vai me ouvir. Essa é uma realidade. Perfeito. Doutor Freitas, muito bem colocado. Eu acho que uma das situações mais perversas que existe, eu diria que com o empresário, mas isso é universal, é quando você vive uma situação de perto longe. É quando você está procurando algo que está dentro de você, mas você não acha porque você está procurando fora. E enquanto você não for alertado a mudar o seu foco, você vai continuar não achando, porque aquilo ali está perto e, ao mesmo tempo, se tornou longe. E esse combustível da paixão é muito bom trazer nesse momento, porque muita gente, muitos empresários, não gostam nem dessa conversa, doutor Freitas. Eu sou com a sua autoridade, com a sua experiência, um líder classista, presidente da federação, está trazendo um testemunho. E aí logo trazendo o Richard Branson, que é um grande empresário, muito arrojado, inovador, e que celebrizou-se também por ser um cara que teve várias iniciativas, ou seja, um diversificador por natureza, foi do avião ao refrigerante, a marca de selo de música e a uma das maiores livrarias e vendas de CDs, quando ainda era CD, do mundo. A questão, e agora concorre com o Elon Musk na corrida espacial. Um dia é bom trazer esse homem aqui, né, doutor Freitas? Vamos trazer esse homem aqui. A companhia aérea já está reservada, né, para ele vir. Agora nos conte, né? Qual é a carência que você mais enxerga? E aí você tem que ser ouvida com muita atenção, porque você é empresária e é contadora e é membro da FCDL, da federação, ou seja, tem um olhar em 3 ângulos diferentes, tá? Qual é a maior carência que você encontra e analise de maneira mais específica a forma como o empresário do comércio que você conhece tem tratado a questão da gestão financeira? Fred, eu vou citar a questão da organização.
principalmente a organização da sua gestão, da sua empresa, e focar na organização fiscal da sua própria empresa. O empresário, principalmente o interiorano, ele é o empresário que ele faz tudo. Então, assim, não tem como você ser bom se você é tudo dentro da empresa, você é totalmente operacional, você é quem abre o comércio, você é quem fecha, você é quem lida com o caixa, você é quem compra, quem vende, quem precifica, né? Então, não tem como você ter uma boa gestão se você for fazer de tudo, né? Ou seja, acaba fazendo tudo e ao mesmo tempo não faz nada, né? Que é a parte mais importante, a parte de focar realmente na gestão, no planejamento, de ver, identificar as necessidades, as oportunidades para se trabalhar dentro da empresa. E aí, quando a gente vem para o fiscal, a gente vê o empresário que ele não sabe quanto vendeu, às vezes, ele não sabe o que ele teve de lucro. A gente se depara com um empresário que nos momentos que se tem um benefício para ajudar a ele próprio, ele não consegue ser beneficiado por conta da falta de organização dele, a falta de fazer a coisa certa. O certo custa caro, custa, mas é o certo, nós temos que fazer. As leis, elas foram feitas para serem cumpridas. Então, o empresário, ele, por alguns momentos, ele também desconhecer o certo ou o errado, às vezes ele acha que está fazendo certo e não Sim. é. Então, a gente tem essa falha muito grande e que é um empresário ainda que ele tem aquela cultura de ser o cabeça dura, né? É difícil de colocar, o certo é isso, mas assim, hoje o que a gente observa, Fred, é muito bom quando a gente se depara com clientes mais jovens. Nós temos aqui o Dr. Freitas, que é um jovem empreendedor, mas a Bem, gente hoje tem essa gama de jovens que já fica, às vezes, mais fácil, bem mais fácil a gente repassar o que é certo. E que ele, fazendo certo, realmente, ele consegue ter uma empresa mais organizada, um comércio que ele dá mais lucro. E os outros, a gente às vezes se pergunta, meu Deus, isso foi uma bênção de Deus para dar certo esse comércio. E sim. ele vai ali, vai do jeito dele, sabe, Fred? E acaba dando certo. Mas bem que não é assim. Então a gente fica com esse sentimento de desgosto, né? De se deparar com algumas situações que não são tão bacanas para o empresário. Muito bem. Eu diria que tudo demais é veneno, até margem. Porque quando a margem é muito grande, a gente vê e às vezes até passa por isso, consegue ganhar dinheiro acumulando muitos erros. Porque a margem é muito grande, né? Agora, eu chamo isso de desaforos, né? Levar desaforo para o fluxo de caixa. Não comprar bem, está levando um desaforo para o fluxo de caixa. Caixa não aguenta mais desaforo. Né? Está tendo prejuízos, desperdícios, vendas perdidas por questões de falta de treinamento. Tudo isso é levar desaforo. E aí eu sempre costumo dizer, um dia o caixa aceitava, agora ele não está aceitando mais. Michel, e aí, meu amigo? Me conte qual é a visão que você tem sobre a forma do gestor do comércio cuidar dessa área financeira e que outra colocação você faz no foco das falhas cometidas e que devem ser alertadas. Eu acho que a maior falha, Fred, que a maioria dos comerciantes, em geral, cometem, né, é uma falha muito simples, como a nossa amiga Ana falou, doutor Freitas, eu complemento aí, é uma questão de organização, né, de organização, de gestão
né? E para isso, não valorizar um software de gestão. Então, acha que um software de gestão é custo, e não é custo, é investimento. A partir do momento que você gere melhor seu negócio, você tem resultados melhores. E outra grande falha, né, é uma falha que diz respeito à questão do fluxo financeiro. É uma falha de não manter seus cadastros bancários atualizados, né? Não manter esse cadastro, porque numa hora dessa que você vai precisar recorrer ao banco, se você não está com o cadastro atualizado, se você não está com o seu cadastro em dia, você vai ter que preparar toda a documentação. Aí muitas vezes você diz que a culpa é do banco. Não, a culpa é do banco, não tem dinheiro, o recurso não chega. A gente sabe que o recurso é difícil de chegar. Mas se nós também não conseguirmos fazer a nossa parte, não conseguirmos buscar algo que facilite ao banco a tomada de decisão, o banco ele é um vendedor de crédito. Ele não vai vender sem ter uma garantia que vai receber aquilo. Então, obviamente, eles fazem esses estudos, né? E se a gente não mantém nosso cadastro em dia, esse recurso, às vezes, pode demorar mais do que o desejado. Obviamente que a gente sabe que nem sempre esse recurso chega com facilidade na ponta. Mas a gente precisa, então, assim, não é fazendo propaganda, mas muita gente fala mal do BNB. Eu tenho 20 anos de empresa, minha empresa tem 20 anos de conta no BNB, eu nunca tive problema no BNB para liberar crédito. Porque todo ano, em setembro, é o aniversário da minha conta, do meu cadastro, e todo ano, em setembro, eu mantenho meu cadastro atualizado. Muito bom. Eu não preciso de recurso todos os anos, mas às vezes que eu precisei, prontamente fui atendido. Então, eu estou dentro daqueles que o banco fala que é um grande parceiro, o Banco Nordeste, um dos maiores parceiros que nós temos, um grande banco de fomento aqui no Nordeste, que tem recursos a níveis aceitáveis, né, principalmente para nós varejistas, então recursos a juros baixíssimos, né? E, obviamente, que esse recurso ele tem um grau de exigência maior. Então, para mim, que mantive todos esses anos minhas contas atualizadas, minhas contas em dias, em menos de 48 horas o recurso estava liberado na minha conta. Ok. Então, não tive problema. Então, eu acho que essa falha é grande, né, dentro da maioria das empresas. Nossa amiga Ana aí faz parte, contadora também, né? Então, assim, ela tem essa noção. Então, acho que a gente precisa também fazer a nossa parte, manter nossos cadastros em dia. Michel, só complementando o que você falou, quando a culpa não é do empresário, a culpa é do contador, que não mandou a documentação, que não mandou um faturamento correspondente para o banco, e, na verdade, tudo está concentrado no empresário. Eu concordo, Ana, olha, e aí vem um elemento muito importante, é interessante, a gente poderia estar falando aqui só de aspectos específicos de gestão, aspectos relacionados a questões de como vender, que são muito importantes, né? Como fazer uma boa campanha promocional, são elementos fundamentais no comércio. Mas nós estamos falando de muitas questões comportamentais, né? Enquanto vocês falavam, eu pensava o quanto a palavra-chave hoje é mudança. Na verdade, a chave é a própria mudança, né? Porque nós estamos tendo que romper com o padrão e forma de fazer e passar a adotar um novo padrão, e talvez esse desconforto, né, essa vontade de manter as coisas como elas sempre foram, é que pode prejudicar muito nessa transição, né? Imagina quando você confronta de um lado o país burocrático com o empresário desorganizado, né? Porque aí são os dois lados da mesma moeda, né? E crédito, como bem colocou aqui o Michel, ele não é só um desdobramento de uma necessidade, ele também desdobra de um relacionamento, né? Mas você se relaciona com o banco, né? De maneira ativa, né? Tá chegando setembro, eu tenho que agir, né? Enquanto muitas vezes a gente muitos vão para o banco na extrema necessidade. Doutor Freitas, o senhor sempre gosta de fazer uma avaliação e tem aí textos muito bem escritos
que fala a respeito dos aspectos do comportamento humano mesmo. E aí eu acho que nós podemos dar aqui uma contribuição grande para quem está nos assistindo, falando então a respeito da importância da adoção dessa palavra mudança. Por que normalmente o empresário acha que mudar dói? E, Fred, no momento, não adianta, porque a mudança... Travou um pouco aqui, doutor Freitas, você só pode começar novamente? Fred, não adianta o empresário rebelar-se. A inovação, ela se impõe. É o mundo que anda, que evolui, que vai, o empresário tem que acompanhar. Não é por vontade dele, porque ele tem que atender a necessidade do consumidor. Não adianta eu gostar da cor azul se o meu consumidor ele quer o rosa. Eu tenho que ter essa percepção. Eu não posso brigar com ele. O consumidor quer ser atendido, ele pode ficar 1 hora na minha loja, transitando. Na hora que ele vai pagar, 1 minuto ele já se aborrece. Olha só como é o ser humano. Enquanto está na satisfação dele, ele admite ficar o tempo, 2 horas, transitando. Na hora que ele vai pagar, aí ele quer que a coisa funcione com fluidez, rapidez. E não adianta o empresário, nessas horas, querer explicar. Ah, mas foi por isso. Não adianta, isso não vai funcionar. Ele tem que preparar-se com ferramentas bem avançadas, que hoje permitem que ele dê um atendimento rápido e eficiente ao cliente, ao consumidor dele. E isso já evoluiu muito. E o varejo é um dos segmentos que mais precisam da inovação, porque nós trabalhamos diretamente com as pessoas. E as pessoas vivem antenadas, acompanhando o mundo todo. E anteriormente, com a comunicação falha, o que acontecia no mundo desenvolvido chegava aqui com 1 ano depois. Hoje acontece agora de manhã, de tarde já está aqui. Às vezes na mesma hora. Então não adianta eu ficar aqui dizendo, não, mas depois eu vou fazer isso aí. Não. O consumidor vai querer, ele está lá do teu lado, no teu interior. Ele está ali comprando de uma loja lá na China. Ele está comprando lá. E aí, você sobrando aqui. Então, e muitas vezes o concorrente, o consumidor é teu filho. Ele está te colocando para trás, buscando uma solução, porque você não oferta, você não tem oferta para aquilo. Tem que estar muito preparado, é um desafio muito grande. E a inovação, ela começa, mais uma vez, eu já fui, mas não quero ser redundante, mas sendo, no conhecimento do teu negócio. Não adianta eu querer inovar aquilo que eu não conheço. E inovação não é preço. Inovação não é custo. Inovação é eu conseguir fazer o que eu vinha fazendo de uma maneira diferente, mais eficiente. E para que eu consiga fazer isso, primeiro eu tenho que ter a paixão pelo meu negócio. Depois eu tenho que dominar bem o meu negócio. E aí sim, aí eu inovo e atendo à expectativa do consumidor. Eu gosto muito de dar um exemplo nessa seara aí, um exemplo lá na Guanabara, lá no Rio. Eu dei no Leblon, Rio 40 graus, né? Tem até aquele filme, o sol escaldante, e aquelas barracas ali, tinha uma delas lotada. E não tinha diferença de uma para outra, porque aquele é padronizado. Por que é que aquela barraca estava lotada? As pessoas preferiam ir para lá. Sim. O que foi que fez o cidadão? Ele comprou um regador, esse que regam plantas. Pegou 2 regadores, pegou o colaborador, a água do mar estava bem ali, e ele fez um tapete do calçadão até a barraca dele, da barraca até a praia. E as pessoas não iam queimar os pés nas outras barracas. Iam andar naquela passarela que estava fria. Olha, o camarada inovou. E ele gastou o quê? E foi sucesso, porque ele identificou no consumidor uma necessidade e que ele podia atender. Então, o consumidor estava precisando ir para ali.
e queria também ir até o mar. Mas para que queimar o solado dos pés? Então, você nem sempre é o custo, não. Perfeito, É a muito bom. inteligência e observar, focar e entender a necessidade do consumidor e propor-se a atendê-la, a fazê-la. Agora, para que isso aconteça, amigo, você tem que dominar o seu negócio. E assim nós temos muitos exemplos de sucesso. Temos o pipoqueiro que pegou o nome nacional vendendo pipoca. Então, não são coisas assim. Então, as pessoas pensam que são inovações com robô. Não, chega também ao momento do robô. Mas nós temos aquele engraxate que foi também uma figura nacional engraxando sapato, porque ele fazia diferente. Sim. O engraxado dele era tão diferente que ele foi notícia nacional. Então, as pessoas têm que fazer bem aquilo que fazem, dominar e atender a expectativa do teu consumidor. Você que trabalhou com carro, você sabe muito bem disso. Lá nós orientamos onde nós temos os carros expostos, nos showrooms, surpreender o cliente. Ele chega na loja para fazer um serviço, mas o funcionário verifica que o trinco da porta está frouxo e ele está pegando aquilo, mas você não vai comprar aquilo, você vai apertar aquele trinco. Quando ele pegar na porta, que ele pegar o trinco, poxa, ele vai se surpreender, era uma tolice, mas que ele não tinha como fazer. E assim, vamos falar aqui, nós temos muitos detalhes em que você pode surpreender o seu consumidor e otimizar o teu negócio, inovando. Lógico que a inovação passa também pela tecnologia, e aí é o mundo é enorme, o mundo aí é... Muito bom. Muito bom. É muito importante que a gente mantenha sempre os pés no chão e a conexão com esse empresário que está nos assistindo, porque a gente sabe que o dia a dia dele é difícil, que muitas vezes incomoda alguns questionamentos sobre o ponto de vista de por que não inovar, por que não fazer diferenciações. Inovação sofre, às vezes, até de preconceito, porque é visto como algo caro. E agora se fala muito no universo de startup. Startup é uma empresa pequena, organizada, que nasceu para crescer, que só existe porque ela é baseada em tecnologia, que tem um produto supostamente escalável e que, portanto, ela pode crescer. E como todo negócio, ele também é um teste. E tudo na vida vem através de acertos e erros, de uma otimização do acerto e do erro. E assim, naturalmente, poderia ser um pouco mais confortável a leitura a respeito da mudança. Né? Inovação combina muito com mudança. Mas vamos lá, ouvir a sua opinião, Ana, de empresário e de mulher, que tem bastante sensibilidade. Né? Por que muitas vezes, eu vou falar na primeira pessoa do plural, nós temos essa resistência à mudança, já que ficou claro aqui, numa live com empresários, com pessoas do comércio que conhecem muito profundamente essa atividade, falar a respeito da necessidade de mudar do empresário? A dificuldade, Fred, é por conta de que você, nesse exato momento, você tem que sair da sua zona de conforto, né? Então, essa é uma das dificuldades. Em relação à mudança. A outra dificuldade é porque a mudança, ela, de imediato, ela já está muito relacionada na mente de alguns à despesa. E, no entanto, na maioria das vezes, é um investimento que se faz necessário. Eu vou focar nas mudanças no quesito empresas e, em especial, o sistema, a adaptação hoje que as empresas, principalmente as pequenas e de interior, elas estão tendo ainda que se adaptar, que isso já eram para ter se adaptado há muito tempo, por conta das exigências do fisco, a sistemas, a parte eletrônica, a questão da nota fiscal eletrônica, é uma história antiga, isso já
já está muito ultrapassada a questão da nota fiscal eletrônica, mas para alguns, hoje, com o advento dos módulos fiscal eletrônico, do cupom fiscal eletrônico, de ter que se adaptar ao seu comércio, como o Michel falou, com o investimento de um sistema que vai lhe trazer uma gestão, vai conseguir lhe trazer um planejamento, e que, no entanto, não é só para atender o fisco. Então, assim, essa mudança hoje, principalmente para atender aos órgãos governamentais, Cefaz, uma Secretaria da Fazenda, Receita Federal, ou o próprio município com a sua emissão de notas fiscais, ou a parte para solicitação de alguns documentos, isso mexeu muito com o empresário do interior. Então, é mudança, está ligada a sistemas, está ligada à adaptação, está ligada a conhecimento. Então, isso tudo realmente mexe porque sai da zona do conforto. Mas, ao mesmo tempo, também que a gente está relacionado à mudança, é a necessidade de você se adaptar ao contexto, é a necessidade de você acompanhar uma tendência. Então está muito relacionado a tudo isso, Fred. Muito bom. Numa oportunidade recente que nós tivemos de fazer um debate com o Bernardinho, técnico de voleibol, né, multicampeão, ele foi muito claro quando eu perguntei para ele como é que ele lidava com o imponderável, né, porque jogo de vôlei, né, ele conhece o time adversário, mas o time adversário também conhece a ele, ganha o jogo quem surpreende melhor, né, e mais o outro. E ele falou exatamente, olha, a primeira coisa no imponderável, naquilo que não é previsível, é se adaptar já pronto para reagir. Ou seja, primeiro eu me adapto, depois eu começo a reação. E muitos negam a mudança, né, negam a dificuldade, e esse processo realmente não leva a nada. É muito interessante, sabe, Michel, aqui nas minhas atividades cotidianas como mentor de negócios, mostrar esses elementos da mudança, porque existe agora uma necessidade muito clara da gente cumprir algumas etapas que sempre foram fundamentais, mas que não são tão observadas pelo empresário, como cultura empresarial, e aí entra a paixão que o Dr. Freitas vem falando muito, processos, né, indicadores de performance, tudo isso é uma forma do empresário realmente conhecer o seu próprio negócio. E essa falta de conhecimento interno gera problemas seríssimos, porque você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir, né? Essa é uma frase do Peter Drucker, considerado o pai da administração. Então, nos fale aí, Michel, a sua impressão sobre por que é que muitas vezes o empresário ele é refratário à mudança, quando isso pode se transformar num parceiro para ele. Eu vou parafrasear a nossa amiga Ana aí, né? É a questão da zona de conforto, né? Então, você está numa zona de conforto, o ser humano ele é um pouco avesso a mudanças, né? Mas já dizia Charles Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, é quem melhor se adapta às mudanças. Perfeitamente. Né? Então, estamos vivendo um momento agora de grandes desafios que exigem grandes ou pequenas mudanças, mas nos tiraram da zona de conforto, e quem melhor se adaptar a esse momento é quem vai sobreviver. Então, está muito claro isso. Eu acredito muito que não é o tamanho que importa, né? Muitas vezes o pequeno tem uma velocidade maior de reação, né? Então, a gente sabe que quanto maior, aí você tem uma questão de compliance, quanto maior a empresa, enfim, várias coisas que emperram essa agilidade, e aí a gente precisa ter esse time para não perder as oportunidades. Então, também enxergar também que todo problema ele tem solução. Então, em vez de focar no problema, focar na solução, focar em como solucionar, né? E não em ficar remoendo o problema. Então, tem muita gente que fica preso ao problema, não busca soluções. Então, acho que a gente precisa usar a criatividade, usar a inovação, né? Para que a gente possa ter a mentalidade das startups, tentativa e erro, né? Para poder que a gente ache uma solução
que a gente consiga aplicar essa solução o mais rápido possível e, assim, realmente ter a oportunidade de modificar nossos negócios e, obviamente, manter esses negócios pulsando para que a gente possa aí ter longevidade. Muito bom. A tal da zona de conforto, ela parece ser confortável, né? A simbologia que eu acho mais próxima disso é alguém sentado num sofá, mas o sofá em cima de uma areia movediça, né? A impressão é que dá que está tudo bem, mas é só por enquanto. Doutor Freitas, eu acho que nós fizemos aqui uma entrega espetacular para todos os empresários aqui do nosso comércio cearense, empresários do varejo. Então, nessa última rodada de perguntas, por favor, eu gostaria que o senhor nos deixasse aí a sua mensagem a todo empresário, já que nós estamos caminhando aqui, já estamos nos últimos 3 meses do ano, né? Estamos na fase do BR-OBRO aí, outubro, novembro e dezembro. Qual a mensagem que o senhor nos coloca com relação ao ano de 2021? Olha, essa antevisão de 2021 é complicada, porque ela vai ser resultado desse 2020 e é uma incógnita ainda muito grande. Nós estamos assim atônitos. Você não tem uma linha mestra a seguir. As consultorias todas estão buscando uma linha de raciocínio segura e não está sendo fácil. Eu vou deixar aqui uma provocação para os nossos ouvintes empresários. Eu sempre disse em muitos auditórios, e muita gente ainda continua dizendo, que o conhecimento é fator importantíssimo para tudo, para os nossos negócios, para o desenvolvimento, para a vida, é o conhecimento. Só que eu aprendi que o mais importante não é o conhecimento. E olha como é interessante, como a gente vive aprendendo. Mais importante que o conhecimento é o discernimento. Muito bom. Por quê? Muito quê? Por quê? Porque conhecimento todo mundo tem hoje. E você recebe a todo momento uma torrente de informações e você fica até que perdido no meio de tanto conhecimento, de tanta... Muito bom. Chega tanta informação. Quem é que vai sobreviver? É quem souber pensar daquela montanha de conhecimento, o discernimento, aquilo que me interessa, aquilo que de fato vai fazer diferença para o meu negócio. Isso, você tem exemplos de jovens, inteligentíssimos inclusive, que já vão para a 4ª formatura e não tem praticidade nenhuma em nenhuma delas. Eles não têm discernimento, eles não sabem o que querem. Então, isso acontece muito. Muita inteligência e pouca praticidade. Então, eu deixo para aqui como uma provocação. Despertem para essa necessidade. O discernimento. Se preocupe com aquilo que de fato lhe interessa. Na linha do conhecimento, não estou abstraindo o conhecimento. Você precisa ter o conhecimento e, dentro do conhecimento, fazer o discernimento. Essa aqui era a minha missão, essa mensagem. Eu quero aqui, Fred, parabenizar você por essa iniciativa. É muito importante que a gente fale. Eu faço aqui de coração esse momento. Obrigado, doutor Freitas. Eu falo aqui, que vem de dentro, eu não decoro discursos, eu procuro traduzir um conhecimento, uma bagagem que eu venho trazendo ao longo desses anos. E ainda sou adepto da linha eu sou uma metamorfose ambulante. Eu sou adepto dela. Tudo que eu disse aqui hoje, amanhã pode ser que eu não ratifique. Porque o importante no homem é a possibilidade que ele tem de mudar. Radicalizar não leva a nada. Tudo que eu disse aqui, amanhã você pode me provar o contrário e eu seria um estúpido se eu não admitisse. Então, nós estamos fazendo aqui uma crença. No momento agora, é nisso que eu acredito. Amanhã, eu não sei. Eu não sei se amanhã será isso. Na minha vida mesmo, eu tenho vários momentos que mudaram terrivelmente. A escravatura no Brasil não era crime. Olha. Não era crime.
E as pessoas não se apercebem disso. Era direito do senhor. Era um direito. Então não era crime. A legislação mudou, avançou. Então nós temos aqui exemplos, mas muitos nesse sentido. Então o homem tem que estar muito preparado para isso. E a provocação é essa. O mais importante que o conhecimento é o discernimento. Muito bom, doutor Freitas. Olha, muito obrigado aí pelas suas referências ao nosso trabalho. Eu não poderia concluir aqui esse trabalho dessas edições todas, dessa plataforma que nasceu para apoiar aí o evento Lucrativamente 2020, que é um evento grandioso, que nós estamos nos dedicando com muito esforço, eu e minha equipe, mas grandioso ao levar a informação. E cada um processa a informação como quer e pode. Então, eu faço a figura de linguagem da sua fala assim: qual o valor de um tesouro de $1 milhão em moedas de ouro do fundo do mar? São moedas de ouro, são em dólar, mas não valem nada se não forem trazidas para a superfície, e aí sim terão valor. O conhecimento é isso. Então, muito bom discernimento está à frente do conhecimento. Então, Ana, a sua mensagem a todos que estão conosco aqui, a sua mensagem para o empresário do comércio aí de Poeiras, de toda a região do nosso estado. Vamos lá. A minha mensagem, eu sou uma pessoa muito otimista, esperançosa, e a mensagem é de mesmo diante das incertezas, que não percamos de forma nenhuma as nossas esperanças, que continuemos firmes, fortes, com um olhar muito especial para dentro da empresa, com um carinho muito grande pelos colaboradores, que é quem fazem realmente gerar o resultado dentro dessa empresa, e com cuidado também bastante na questão das finanças e com uma aproximação forte ao cliente, que é o rei também, o cliente é nosso rei. Então, essa é a minha mensagem, Fred. Muito dizer bom. para você da gratidão, da alegria de participar aqui do programa com você, com o Dr. Freitas, que é um mestre para nós, que é um lutador pelo comércio, que o nosso comércio do estado do Ceará está muito bem representado, tanto a nível de estado como a nível nacional, por todas as lutas, por todo o engajamento, por todas as defesas que ele fez em prol do nosso comércio aqui do estado do Ceará, sem distinção do pequeno ou do grande. Isso para a gente é muito gratificante, nós que representamos o interior, e isso é muito importante que todos saibam que nós, enquanto comércio, nós temos uma federação muito forte e ativa, que nós temos um movimento forte, que é o movimento cedelista, e esse movimento cedelista ele é composto de pessoas do bem, pessoas que lutam, pessoas que querem o melhor para o comércio. É muito bom também participar ao lado do Michel, que é uma pessoa de uma visão espetacular, que representa tão bem a região do Cariri, né? Dizer e deixar aqui um abraço virtual para todos os lojistas que vão nos acompanhar e que nos acompanham aqui nesse momento. E muito obrigada mesmo por poder contribuir com esse momento e com a plataforma Lucratividade. Muito obrigado. Então, que é uma palavra importante para todos nós, né? Todos nós. Vamos lá, Michel. Quando a gente fez essa iniciativa, viu, Ana, antes de passar aqui para o Michel, a ideia é assim: por que lucrativamente? Porque nós imaginamos que antes de tudo numa empresa é importante ter mentes lucrativas, né? Tudo começa aqui. E depois, aqui que está o discernimento que o doutor Freitas tão bem colocou. Então, Michel, vamos lá, por favor. Bom, agradecer a parceria, Fred, agradecer o convite, agradecer esse baluarte do varejo cearense, Dr. Freitas, né, que tanto nos inspira no movimento lojista, não só cearense como nacional.
é uma fonte de inspiração aí em abundância, então a gente tem que aproveitar para absorver essa experiência que ele nos traz. Agradecer a amiga Ana, que também representa aí a comunidade feminina do varejo, né, do movimento cedelista, e que se destaca bastante, né, não só no interior, mas em todo o estado de Ceará. E deixar o recado que, assim, inovação nem sempre é tecnologia, né? Muitas vezes passa pela tecnologia, mas a gente precisa entender as mudanças que estão chegando, nos adaptar o mais rápido possível para que possamos ter um futuro brilhante pela frente. Então, tem muitas alternativas a serem postas, né? E a gente precisa entender que inovação é investimento, né? Não é custo. Então, a gente precisa realmente ter essa noção, ter isso em mente, que é uma necessidade. Hoje, inovar não é mais luxo, inovar é necessidade, é necessário para quem quiser se manter vivo nos próximos anos. E a gente vê aí que as alterações serão imensas, né? Só para relembrar, saímos da era dos Flintstones para a era dos Jetsons, né? Inclusive, a gente comenta e está saindo uma propaganda, né, de um banco nacional com os Jetsons na propaganda, né? Então, você está vendo aí, na prática, um desenho da década de 70, né, do milênio passado, com toda a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, alguém que teve essa visão exponencial há 50 anos atrás, que esse momento chegaria. Então, a gente precisa ter essa visão exponencial dos próximos 50 anos, porque as mudanças serão radicais e a gente precisa estar preparado para essas mudanças. Muito bom, Michel. Então, vamos lá. A nossa maior proposta aqui é fazer entregas reais e foram muitas aqui. E eu quero, então, terminar fazendo o registro, mais uma vez, a frase do Dr. Freitas, quando ele diz para o empresário do comércio conhecer a sua empresa. Existe uma citação aí do Sun Tzu, na arte da guerra, portanto, um conhecimento milenar, que sugere que se você não conhece nem a si, nem a seu adversário, vai perder todas as batalhas. Se conhece só o seu adversário, mas não conhece a si, vai ganhar algumas. Agora, se você conhecer a si mesmo e conhecer o seu adversário, vai ganhar todas. Então, é com essa mensagem, doutor Freitas, que eu encerro aqui, agradecendo a todos que estiveram conosco em mais essa edição do Debate Lucrativo Hard Case, e dizer que nosso trabalho é esse, é fazer entregas reais para empresários e empresárias, as pessoas que fazem acontecer, e hoje o privilégio de conversar com essas três mentes absolutamente lucrativas do varejo cearense. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, amigo. Boa noite. Até Boa mais. noite a todos.